Olá, graças e paz, sejam todos bem-vindos ao canal. Desejo que o Senhor te abençoe grandemente. E você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, porque eu creio que nós somos homens e mulheres que não estamos aqui apenas para aparecer ou para simplesmente cumprir tabela, mas estamos aqui porque queremos alcançar vidas e queremos que vidas sejam transformadas. Então, é o Senhor nos usando, de certa forma, para talvez mudar a sua vida e trazer algo que vai te acalmar, que vai te trazer conforto, que vai te trazer esperança. Amém? Então, o tema da nossa reflexão hoje é servir. Eu gostaria de ler o texto de João 13, versículo 14, que diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, aqui, em certa ocasião, Jesus ele acabou limpando os pés dos discípulos, né? E que decisão mais humilde, né? Jesus ele era filho de Deus e mesmo assim ele deixou esse princípio, né, de servir, de humildade para seus discípulos. Então, qual o valor de servir a pessoas educadas, que sabem reconhecer o seu valor e lhe dizem muito obrigado? Então, sempre é melhor quando a gente faz algo para alguém e essa pessoa nos agradece, reconhece que fizemos nosso esforço, que damos o nosso melhor, né? Então, é uma satisfação pessoal enorme, né? A gente ser reconhecido pelo que a gente faz. Porém, às vezes, nós nos deparamos com situações em que não é esse público com o qual temos de nos relacionar. Infelizmente, às vezes acontece de muita gente não reconhecer, né? Às vezes nós convivemos com pessoas que não aprenderam por favor, que não aprenderam muito obrigado, talvez mesmo por ignorância ou mesmo insensibilidade quanto ao que a gente faz, quanto ao próximo. Então, existe muito isso hoje em dia. E às vezes isso acaba fazendo o quê? Com que a gente se magoe, com que a gente fique triste, né? Então, olhando para Jesus, Filho de Deus e legítimo herdeiro do seu reino, observamos que ele se fez humilde para se sacrificar em nosso lugar. Então, Jesus, ele conviveu com os pobres, ele conviveu com pecadores, ele conviveu com todo tipo de pessoa e ainda lavou os pés seus discípulos, né? Um trabalho servil para lhe dar uma demonstração bem concreta do que era humildade. Então, Jesus, ele quis mostrar, né, ali não só falando, dando ensinamentos, mas na prática. E com certeza ele fez isso sem resmungar, ele fez isso sem cara feia, mas muito pelo contrário, né? Ele fez isso com o coração submisso, em obediência a quem? A Deus. Então, nossa tendência é sempre nos colocar no centro das situações e achar que precisamos de total atenção, enquanto nem percebemos que ao nosso lado, com certeza, deve haver pessoas precisando mais de ajuda do que de nós. Então, uma coisa que eu sempre falo é que o ser humano, ele é muito egoísta. A gente só pensa em si. A gente só pensa na gente em primeiro lugar. Se tem às vezes uma situação onde nosso próximo precisa da gente, às vezes a última coisa que a gente vai pensar é em ajudar, é em olhar para o lado. Então, outras vezes, comparamos o nosso sofrimento ao de Cristo, mas esquecemos que Jesus sofreu de forma totalmente gratuita, sem nenhum motivo, nem pecado. Enquanto nós, né, além de pecadores, somos muitas vezes os causadores dos nossos próprios sofrimentos. Então, somos humanos, somos falhos, somos pecadores, mas o errado está na gente comparar, não tem como a gente comparar ao que Jesus passou, né? É totalmente impossível a gente comparar. Jesus, ele sofreu muito mais e ele não tinha culpa, né? Ele não tinha mácula, ele não tinha pecado nenhum. Muitas vezes nós somos os próprios destruidores da nossa vida. Então, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, que não vacilou em cumprir a vontade do Pai, podemos deixar os problemas na mão de quem resolve
que é Deus. E só Deus pode resolver todos os nossos problemas, basta a gente confiar. Então, podemos deixar isso nas mãos de Deus e aproveitar mais o nosso tempo para ser úteis ao nosso próximo. Como? Servindo. Se o nosso próximo precisa de comida, dê comida. Se ele precisa de água, dê água. Se ele precisa de abrigo, dê abrigo. Se ele precisa de uma palavra amiga, dê uma palavra amiga. Se ele precisa de um abraço, dê um abraço. Talvez você não está olhando para o lado, mas tem uma pessoa desesperada, precisando de você, precisando da palavra de Deus. Então, precisamos ser úteis ao nosso próximo, confiando que as tribulações são os agentes de Deus. Usa para trabalhar o nosso caráter, de acordo com sua perfeita e boa vontade. Então, às vezes, as dificuldades, problemas, são só coisas, que Deus muitas vezes ele nos usa para ver como vamos nos comportar diante dessa situação. Amém? Então, sirva ao Senhor com o seu melhor, com todo o amor. Sirva ao seu próximo, sirva sempre. Lembre do princípio de humildade que Jesus deixou. Ele, sendo filho de Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Então, nós não podemos olhar com superioridade para ninguém. Muito pelo contrário, não somos melhores que ninguém. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa crescer cada vez mais nos caminhos do Senhor e que Ele toque a sua vida. Você tem um propósito muito lindo para viver.